Olá, olá, olá! Eu vim aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre o livro Os Meninos da Rua Paulo, que é um clássico e todo mundo deveria ter lido. Então, eu não vou mostrar o livro porque eu não sei onde tá. Como se isso fosse possível, perder um livro dentro de casa. Mas, gente, é possível. É possível porque tem livro espalhado por todos os lugares dessa casa. Eu tentei achar, mas eu não consegui, tá? Então, assim, Os Meninos da Rua Paulo saiu pela Companhia das Letras, tá? E a primeira edição é do húngaro Faruk Murat, publicado em 1907. E o cenário é a Budapeste do século XX. Gente, muito interessante, porque alguns temas muito importantes são tratados nesse livro. E um deles é, sobretudo, que lá no século XX, no início do século XX, o autor já reclamava, o narrador, de que não havia lugares para as crianças brincarem. E imagina agora, um século depois, cheio dessas tecnologias que nos afogam, nos ajudam, mas também nos afogam, como é que andam as nossas crianças com relação ao espaço para brincar, né? Gente, o livro ele é narrado em terceira pessoa, mas é bastante interessante também que ele não é unicamente em terceira pessoa, ele é quase que totalmente. Não somente, quase que totalmente. Por quê? Porque em alguns momentos a gente vai achar um narrador, ao invés de ser somente observador, você vai achar um narrador personagem. E ali 2 ou 3 passagens do livro. E aí você fica pensando, será que o nosso Ferenc seria um dos meninos da Rua Paulo? Bem legal pra gente pensar sobre isso. Não procurei saber mais sobre, tá? Então, assim, a minha indicação vai ficar, assim, simplesmente superficial. Do que trata o livro? O livro é assim, grupos de adolescentes, 2 grupos, são rivais. Eles são da Rua Paulo e os outros do Jardim Botânico, que é uma ilha, que é uma espécie de uma ilha, assim. E eles são rivais. Sendo que, em certo momento, por não haver espaço para brincar, os meninos do Jardim Botânico querem invadir o espaço, o grunge ali da rua, dos meninos da Rua Paulo. E o que é interessante é que, assim, a organização dos meninos lembra muito a hierarquia e as normas militares. Então você tem o capitão, você tem os tenentes, os generais, os soldados e os soldados rasos. E aí o general, o capitão, assim, dos meninos da Rua Paulo é o Boca, que é um adolescente super à frente, assim, dos outros, muito mais inteligente, muito mais sensível. Ele tem sempre uma palavra, assim, de empatia para lançar pro grupo parar de, né, quando há aquelas divergências, e aí ele sempre tem aquela palavra, assim, de então, vamos olhar por esse lado. Que tal se nós pensássemos, vamos dar mais uma chance? Ele sempre, assim, é muito racional e correto e coerente e sensível e gentil e educado. Boca é maravilhoso. Ao passo que os meninos do Jardim Botânico, eles são liderados pelos Chicoates. Os Chicoates, ele tem uns probleminhas, assim, eu achei, né, de caráter, mas não é tão ruim, não, sabe? Ele tem umas coisas, assim, muito legais. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui pra gente falar. Gente, a gente tem uma reviravolta no livro quando da invasão dos meninos do Jardim Botânico, quando eles invadem o grunge da Rua Paulo. E aí muitas coisas interessantíssimas acontecem com relação à lealdade, à fidelidade. Porque a gente tem ali, porque eu falei, tem vários meninos, os meninos têm características muito interessantes, que com certeza vão fazer deles grandes homens, aquelas características infantis, mas que você percebe ali que vão se formar grandes homens. Mas tem um que é o soldado raso, o único soldado raso da Rua Paulo, dos meninos da Rua Paulo, que os outros não querem que ele se cresça na hierarquia, que ele seja promovido, porque senão
não vai ter mais ninguém pra eles mandarem, que é o Nemenzek. Eu não sei se é assim que fala, gente, mas o Nemenzek, ele dá uma aula pra gente de companheirismo e cumplicidade e lealdade e fidelidade. Assim, a gente aprende muito durante a leitura desse livro. Todos deveriam ler, mas o Nemenzek foi o meu personagem favorito. Ele traz uma grandiosidade pro livro que, assim, você não encontra em muitos personagens, que às vezes é muito mais famoso do que ele ali no livro. Ele foi um personagem que cresceu, ele começou assim, sabe, sem muitas, como que eu vou dizer, ele não era interessante, o Nemzek, mas aí, no final do livro, ele se torna a pessoa mais importante do livro, o que faz com que a gente se sinta a vontade de ler novamente esse livro. Aquelas crianças ali são gigantes dentro do que eles se propõem a fazer. Eles dão aula de como é ser criança e de como depois essas crianças vão se tornar adultos maravilhosos. Com certeza, aquele tipo de criança é que torna adultos maravilhosos. O Nemzek, ele me lembrou muito o Zezé, do Meu Pé de Laranja Lima. E quem me conhece sabe que o Zezé é meu personagem favorito, masculino. Não, eu tenho dois, assim, que eu amo muito, brasileiros, da literatura brasileira, que é o Zezé, do Meu Pé de Laranja Lima, e o Pedro Bala, como que é o nome do livro, Jesus? Assim, não dá, a pessoa tá cada dia piorando do Alzheimer. Lá do Trapiche, minha gente. Como é que é o nome do homem? Como é que é o nome do livro? Capitães da Areia, isso, Capitães da Areia. Então, os meus personagens preferidos da literatura brasileira são o Zezé, do Meu Pé de Laranja Lima, e o Pedro Bala. E, gente, como é que esse Nemzek Piquitito, pequenininho, que era o mais jovem, mas que era tão forte, era tão lindo, tão maravilhoso, como essa criança me lembrou o Zezé. E aí, claro, que ele vai ficar guardadinho aqui no meu coração como um dos personagens da vida. Gente, maravilhoso o livro, o Nemzek, o Chico Ates, o Boca, a família do Nemzek, a família do Boca. A gente, também tem uma coisa maravilhosa que era interessantíssimo, o respeito, sabe, dos meninos, tanto os da Rua Paulo quanto os do Jardim Botânico, como era interessante o respeito e a visão que se tinha do professor no início do século XX. Infelizmente, hoje isso mudou muito, né? E vocês sabem aí que eu sou professora. Mas fica aí a dica, gente, literatura clássica, todo mundo deveria ler, maravilhosa, assim, você aprende horrores. Você lê rapidinho, que ele tem pouquinhas páginas. Eu não vou me lembrar quantas páginas tem, hoje deve ter uns 200 e alguma coisinha, tá? Então, é isso, porque se você deixar eu vou ficar falando aqui, né? Porque falar de livro eu adoro. Então é isso. Vou ficando por aqui. Dá uma moral, se inscreve no canal e beijos, até a semana que vem. Obrigada.